Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, vamos falar sobre a zaga do Atlético, porque desde a chegada do técnico da Helman e chegada quando oficializa ali a contratação, existe uma narrativa muito forte de puta, o Odair chegou, vai arrumar a defesa do Atlético. O Odair chegou, vai ser responsável por trazer um pouquinho mais de solidez para uma defesa que a gente sabe que é muito vulnerável, trazer um pouquinho mais de solidez para uma das piores defesas da Série B, né? E assim, mesmo existindo uma desconfiança em relação ao Léo, em relação ao Tobias, acho que dá para dizer que ninguém imaginava que o Atlético, nessa posição, teria uma das piores defesas da competição. A gente foi enfrentar o Atlético, que era, porra, Atlético, Botafogo de São Paulo, e logo depois o Atlético como um dos piores times que a gente tem. Então, nesse sentido defensivo dentro da Série B, usando a estatística mais óbvia que a gente pode utilizar, que é a situação de tomar muitos gols, né? Eu acho que não tem outra estatística mais relevante do que essa quando o assunto é questão defensiva. Acho que a questão defensiva ela traz um, um aspecto muito forte. A gente, quanto você toma mais gol, pior você está defendendo, e acho que é muito proporcional mesmo. Só que, só que, eu tenho alguns pontos nessa busca do Atlético pelo zagueiro ideal, porque hoje o torcedor do Atlético ele está muito condicionado, né? Aí vamos trazer um grande xerife, vamos trazer um jogador aqui para mudar o patamar da zaga do Atlético. E eu vou ser bem sincero para vocês que tem até alguns bons nomes no mercado, tá? Eu tô vendo muita gente perguntar do Rafael Tolói, que foi um jogador que passou muito tempo na Atalanta e fez muito sucesso no futebol italiano ao ponto de chegar na seleção italiana. Eu vi muita gente falar sobre o Sabino, que eu acho que é um jogador interessante, que fez uma boa temporada ano passado pelo São Paulo. Mas antes de bater o martelo e falar sobre o nome, tem muita gente que fala do próprio Thiago Heleno. E tentar responder para vocês essa pergunta, né? De quem deve ser o xerife do Atlético, quem deve ser esse zagueiro que chega para fortalecer de maneira mais significativa a defesa do Atlético. Eu acho que a gente precisa ter alguns insights coletivos. Por exemplo, eu não acho que está na hora da gente definir se é o Tolói, se é o retorno do Thiago Heleno, se é o Igor Rabelo, se é o Sabino, que é esse zagueiro que o Atlético deve contratar, se a gente não tem uma noção exata de como o técnico da Ralman quer jogar. E desculpa, gente, a gente não tem essa noção exata. Ponto. O técnico da Helman, ele falou na última coletiva que ele ainda vai descobrir como os jogadores se comportam melhor sendo um time de transição, como os jogadores se comportam sendo um time mais posicional, que tem mais a bola, que é mais protagonista. Então, quando a gente fala de Tolói é um perfil, quando a gente fala de Thiago é outro, quando a gente fala de Sabino é outro. Às vezes a gente precisa de um zagueiro de velocidade para jogar lá no meio campo com capacidade de correr para trás, fazer a famosa defesa de profundidade. O Atlético às vezes vai precisar de um zagueiro mais capaz de defender a área, que é aquele cara que fica rebatendo bola, rebatendo bola, rebatendo bola. Então, assim, são perfis diferentes que dependem de uma única pessoa, que é o técnico da Helma, que depende de outras 30 pessoas. Então o Atlético precisa entender como eu me sinto confortável jogando hoje de uma maneira é, estrutural e coletiva. Para aí a gente definir. Ah, o xerifão do Atlético deve ser esse. O xerifão do Atlético deve ser aquele. E senão a gente pode contratar um perfil de jogador que não condiz com nossa realidade. E o que, que vai acontecer? Esse jogador ele vai ficar vulnerável dentro do sistema do Atlético. Porque, por exemplo, imagina se a gente traz, sei lá, o Igor Rabelo, que hoje é um zagueiro lento, e bota para ele jogar em linha alta, a gente vai se ferrar. Ou a gente traz um zagueiro rápido, um Sabino da vida, e bota para ele ser um rebatedor, a gente vai se ferrar. Então, acho que a opção do Atlético tem que partir de maneira bem planejada. Hoje, os zagueiros que eu acho que o Atlético pode e deve começar a contar de maneira mais regular,
o Arthur Dias, é o Marcão, jogadores que já estão no clube, jogadores que, beleza, a gente pode entender, pô, esse perfil pede mais o Marcão, um zagueiro forte, um zagueiro de imposição física, ou esse jogo aqui pede mais o Arthur Dias, um zagueiro mais leve, um zagueiro de defender profundidade. Só que eu acho que tem outro ponto muito importante nessa conversa que a gente está tendo aqui também, em que a gente não pode acreditar que a melhora defensiva vem apenas da zaga. A gente não pode. O Atlético ele precisa ser um corpo coletivo mais organizado para essa melhora da zaga acontecer de maneira natural. O que que isso significa? Primeiro de tudo, o Atlético ele precisa ficar mais com a bola, saber se defender atacando. E assim, mesmo que opte ser um time de transição, ter uma melhor relação com a bola é fundamental. Porque se você dá a bola para o adversário, ele vai ficar te massacrando, ele vai ficar te massacrando, ele vai ficar te massacrando até que o gol sai. Por que o Atlético toma tantos gols no final? Porque ele dá a bola para o adversário e o adversário faz aí o que você quiser. Né? Então, que o Atlético seja um time mais organizado, melhor postado, mais confiante para ter a bola. E a partir do momento que tem a bola, cara, impede que o adversário ataque. Ponto. A partir do momento que tem a bola, impede que o adversário, porra, nos empurre para trás. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pressionar melhor. Você tem que entender que quando cola o tiro de meta do adversário, até chegar na nossa defesa, precisa ser um processo incômodo para o adversário. Precisa ser um processo que o adversário ele entenda ali, cara, não vai ser fácil eu fazer essa transição do campo inteiro, sair do meu goleiro e chegar no meu atacante. Porque o Atlético vai pressionar aqui, o Atlético vai fazer uma zona de pressão ali, o Atlético vai fazer uma zona de pressão lá. Até para proteger a defesa. A zaga é para proteger o goleiro, mas o restante do time é para proteger a zaga. Hoje não tem isso de defensores e atacantes. Hoje o futebol pede para que todo mundo marque, para que todo mundo seja dedicado o suficiente para se posicionar de uma forma competitiva. E quando eu digo todo mundo. É Zapelli, é Juliano, é Alan, é Renan. Por exemplo, eu acho que a gente tem uma questão muito grande quando o Allan Kardec entra, porque cai muito o nível de pressão em relação ao que o Renan costuma entregar. O Renan, talvez, dos jogadores de frente, seja o que melhor pressione hoje. O Isaac é um jogador que pressiona bem. A gente já fez gol de pressão com o Isaac recuperando essa bola alta no jogo contra o CRB. Então, assim, o Odair ele chega como esse grande gestor. Eu também acho que é no sentido de conseguir mobilizar o restante do grupo para todo mundo correr numa intenção só. Todo mundo correr num caminho só. Para defender, para atacar. O jogo é coletivo, gente. O jogo é de 11, o jogo não é de um ou de dois. Ah, vamos trocar a zaga que a gente vai defender melhor. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.